Você fez a sua peça, está satisfeita com o resultado, mas está insegura na hora de fazer o arremate, o acabamento? Então, fica comigo que hoje nesse vídeo eu vou mostrar para vocês as técnicas que eu uso aqui no ateliê, tá bom? E quem sabe é mais uma dica e você consiga aplicar aí também no seu trabalho. Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Marisa Bellini, sou artesã na área de crochê, sou mãe, dona de casa, empreendedora e tô gravando alguns vídeos para compartilhar com vocês o que eu venho aprendendo ao longo desses anos já trabalhando com crochê, que é essa arte tão encantadora e tão versátil que vem ganhando cada vez mais espaço aí no mercado, né? O que eu gosto de colocar sempre nos vídeos e ressaltar é que no crochê, eu acho que até em outras artes também, mas vamos falar do crochê que eu tenho propriedade para poder falar isso para vocês, não existe uma única forma correta de se fazer as coisas, né? Cada artesão, ele desenvolve um jeitinho, uma habilidade e ele traz em vídeos, né, como é a intenção desse vídeo que eu tô gravando aqui para vocês e dos outros vídeos aqui também do canal, é mostrar para vocês como eu faço aqui no ateliê, né? E que tem dado certo, né? Então, assim, a gente gosta de compartilhar aquilo que dá bons resultados, né? Então, eu quero só deixar isso bem claro, que não é, o jeito que eu faço é o certo, o outro é errado, ou vice-versa, como aquele artesão faz é o certo e o meu jeito é errado, de forma nenhuma, tá? A gente quer compartilhar com vocês o que a gente vem fazendo aí durante os anos e que tá dando certo, né? Principalmente nesse tema de hoje que eu separei para o vídeo, que é arremate, acabamento, né? Uma peça bonita do crochê, na minha opinião, para ser uma peça bonita, ela tem que ser bonita frente e verso, né? Não adianta a gente ter uma peça linda na face da frente, mas quando a gente vira a peça, a gente vê que deixou a desejar, né? Então a gente tem assim, uma peça de crochê, ela tem o primeiro impacto junto ao cliente, que é o impacto da beleza. Mas a gente não pode esquecer de outro detalhe muito importante, que é a durabilidade. Seja um tapete ou seja um suplá, a gente tem que ter em mente que essa peça ela vai ser manuseada, ela vai ser lavada e várias vezes, né? Então, assim, não adianta a gente também fazer uma peça bonita, mas que não seja durável. Se a gente pecar na segurança do arremate, essa peça ela pode vir a desmanchar. E eu acredito que todo artesão, quando inicia um trabalho para ser comercializado, ele não quer vender para o cliente uma vez só, né? A gente já tem todo um trabalho de conquistar um cliente e a gente quer conquistar também a sua fidelidade. Eu sempre brinco que artesão de uma peça só não dá futuro, né? Então a gente tem que pensar em encantar o seu cliente na venda, na peça, na beleza sim da peça do seu primeiro impacto, mas também na durabilidade do material que você entrega para ele. O que eu digo assim quando eu venho e falo, eu vou trazer uma técnica que eu faço e que está dando certo? Eu tenho mamães, né, tenho um grande público nessa área infantil, então eu tenho mamães que compraram tapetes comigo no seu primeiro filho e que depois de 4 a 5 anos retornam e me pedem a peça para um segundo filho ou para presentear, mas normalmente é para um segundo, terceiro filho, né? Isso me deixa muito feliz, porque eu sei que eu consegui atingir o encantamento da beleza da peça, né? Isso a gente consegue perceber logo na entrega da peça, porque quando o seu cliente abre a peça, ou depois te manda um feedback, ou você busca um feedback, que é muito importante com o seu cliente, a gente percebe aquele encantamento inicial. Isso é beleza. Mas quando o cliente volta para você depois de 4 ou 5 anos, você vê que você também atingiu o quesito durabilidade. Porque ele não viria te procurar se a sua peça não tivesse ficado bonita, se ela não tivesse apresentado algum problema de uso, né? Então é muito satisfatório quando a gente recebe um retorno de cliente depois de alguns anos. Então é com esse olhar que eu peço para vocês, tá? Assistir os vídeos aqui do meu canal, que a intenção é trazer o que eu faço e que está dando certo, né? Em questão de ter retorno de clientes. Não é o certo ou errado quanto à técnica utilizada no crochê. Outra coisa também que eu quero deixar vocês muito abertos e muito confortáveis
é em relação a dúvidas, tá? Às vezes, assim, eu não tenho uma didática, ou se ficar alguma dúvida, não souber me expressar muito bem, fiquem à vontade em colocar aqui no comentário, nos comentários do YouTube as suas dúvidas. Eu vou deixar também na descrição do vídeo o meu link, né, do meu Instagram, o meu perfil. Vai ser um prazer recebê-los lá também. Se você quiser conhecer um pouquinho mais das peças e do meu trabalho, vai ser um prazer recebê-los. E lá no Instagram, se vocês quiserem me mandar um direct, eu também vou tentar responder o mais rápido possível a todas as dúvidas de vocês, tá bom? Eu vou virar a câmera pra gente poder ver esse detalhe, né? Porque acho que a gente aprende assim, é fazendo, é mão na massa mesmo. Então eu vou virar a câmera pra gente ir fazendo o trabalho. Eu vou tentar mostrar algumas técnicas que eu já vi, mesmo que eu não use, mas eu vou mostrar como que tem alguns casos que podem ser feitos e mostrar como que eu faço, tá, gente? Ficam até o final do vídeo, vai ser um prazer tê-los vocês aqui até o final e eu fico à disposição. Voltando aqui então vamos lá. Então, estou aqui com a minha peça, né? Esse aqui vai ser um tapete de olho grego de 1,5 m. Então, eu tenho mudanças de cores no decorrer do trabalho. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês, aproveitei essa peça que chegou nesse ponto para eu poder mostrar pra vocês como que eu faço, tá? Então, tenho o meu último bloquinho, tenho as minhas 2 correntinhas de separação. Como que eu vou arrematar aqui? Eu pego, eu não sei se a câmera vai dar pra ver bem, então eu pego aqui na terceira correntinha do primeiro ponto, eu venho aqui e faço um ponto baixíssimo. Eu não gosto de deixar o arremate aqui nesse primeiro ponto, porque eu acho que ele vai deixar meio molinha, né? Porque nós pegamos só na terceira correntinha. Então, eu venho no próximo ponto, pego as 2 alcinhas e faço o outro ponto baixíssimo. E abro um pouquinho a minha argolinha. É aqui que eu vou arrematar, tá bom? Então, tô aqui com a minha argolinha. Como que eu faço agora? Então, vamos lá. Eu corto uma quantidade de fio, eu sou meio exagerada, às vezes eu deixo uma quantidade maior, tá? Pra eu ter como fazer esse trabalho. Muitas artesãs, deixa eu puxar um pouquinho pra trás aqui pra ficar melhor. Muitas artesãs trabalham assim, chega nesse momento, né? Laça o fio, puxa pra frente e já trava aqui. E daqui segue o arremate, né? Você tá vendo? Ele tá presinho, tá bem tensionado. E daqui já segue para fazer o arremate. Eu gosto de dar um nozinho, tá, gente? Tem artesã que às vezes não gosta de dar um nozinho, ou às vezes acha que vai aparecer. Eu penso muito na questão da segurança, aquilo que eu falei para vocês, né? Não tô dizendo que isso aqui vai desmanchar, porque a gente ainda vai terminar esse arremate aqui, tá? Mas eu, como gosto de ter uma precaução a mais aí, eu venho aqui e faço um nozinho simples, tá? Então, eu venho aqui, não deixo ele tão justo ao trabalho, ó, vocês estão vendo? É que eu acabei colocando um fundo branco aqui, porque eu achei que ia ficar melhor pra gravar. Mas, ó, eu não deixo ele tão justo aqui ao trabalho, porque na hora de arrematar, eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou jogar ele aqui pra trás da peça. Então, ele não vai ficar o nó aqui em cima. Ó, tá vendo? Ele tá o nozinho aqui. Por enquanto, ele tá o nozinho aqui. Deixa eu tentar pôr no fundo preto da própria peça, pra gente ver se vai dar pra visualizar melhor. Deixa só a peça toda sem arrematar, tá, gente? Só pra eu poder tentar mostrar pra vocês no fundo preto, pra ver se fica melhor. Então, vamos lá, ó. Eu tenho o nozinho aqui. Eu dei o nozinho, só que eu não deixei ele tão colado aqui na peça. Porque na hora que eu for arrematar, eu vou trazer esse nozinho pra trás. Ó, ele não vai ficar aparente, tá bom? Então, isso é uma primeira dica, né? Tem artesãs que não dão artesãos, né? Porque nós temos bastante homens também fazendo peças lindas em crochê. Então, tem artesãos que não dão esse nozinho, que termina naquela parte que puxou o fio pra frente e já começa o trabalho do arremate ali, né? Do acabamento. Eu gosto de dar o nozinho, tanto aqui quanto para começar um novo fio, tá? Então, por exemplo, eu vou pegar uma cor aqui, que não é a cor do trabalho, porque aqui vai entrar um azul royal, mas só pra gente conseguir visualizar isso também. Quando eu entro com a outra cor aqui, deixa eu pegar um fio aqui pra gente poder ver. Então, quando a gente vai começar uma outra cor aqui, como que eu faço? Eu gosto de vir, dou a primeira laçada, né, para prender o fio na peça,
e eu dou a segunda laçada. Eu faço um nozinho aqui também, tá? Então, aqui eu também tenho um nó. E a partir daqui, eu começo a fazer o trabalho, né? Então, por exemplo, eu venho aqui, já vou subir 3 correntinhas, que vai ser equivalente ao meu primeiro ponto alto. Venho a segunda correntinha, né? Desculpem que a gente gravando aqui fica meio lenta. Aí, o que eu faço com esse fio aqui de esconder? Eu vou trabalhando aqui atrás, tá? E venho o meu terceiro ponto alto. Aí, faço minhas 2 correntinhas de separação e venho pro meu próximo bloquinho de 3 pontos altos, tá? Então, vamos lá. Só soltar um pouquinho de fio aqui. Então, nós ainda vamos fazer o acabamento da peça, tá bom? Mas o que eu quero mostrar com isso pra vocês? Eu já tenho, tá vendo aqui? Eu já tenho um ponto de segurança, eu tenho um nó. Isso aqui não vai desmanchar. Quando eu começo a peça aqui, eu tenho um nó. Ó, e você tá vendo? O nó não fica aparente. Ele tá aqui dentro. E eu já tenho um nó aqui. Isso aqui não vai desmanchar, né? Então, isso me dá segurança de que eu ainda vou arrematar aqui. Eu ainda vou ter mais um ponto de segurança aqui, tá? Porque no meu arremate eu vou ter um outro nó aqui na hora que eu for esconder esse fio. Mas aqui eu já tenho um nó. Então, eu fico tranquila. Ó, como aqui, mais pertinho, eu tenho outro nó. O detalhe, gente, o que eu gosto é assim, eu não faço um nó tão justo ao ponto. Porque na hora que eu for acabar isso aqui, eu vou trazer esse nó aqui pra trás. Ó, aqui na frente, esse nó não vai ficar visível. Ele vai lá pra trás, tá bom? Então, aqui no começo, deixa eu só desmanchar aqui pra gente voltar. Uma outra questão que, né, uma outra forma de arremate que tem também. Nós temos artesãos que não fazem esse nó aqui. Então, eles iniciam a peça. Deixa eu só soltar aqui pra gente refazer, pra não ficar dúvidas, tá bom? Pra gente tentar ser o mais claro possível. Então, nós temos muitos artesãos que trabalham só com a primeira laçada, né? Então, vem aqui no vão, onde você vai começar o trabalho, né? Tem a peça, buscou o fio lá atrás, fez um nozinho inicial. E aqui já começa o trabalho. Porque depois ele vai acabar esse fio aqui, ele vai por algum outro ponto de segurança aqui também, tá bom? Mas eu prefiro o nozinho, porque eu sei que eu tenho um ponto de segurança a mais aqui também. Temos artesãos também que começam a peça assim, né? Já segura o fio atrás da peça, puxou aqui, já entra com o primeiro ponto, tá? Não sei se tem pra vocês entenderem. Então, vamos lá. Vai pegar o fio, vai segurar como se fosse trabalhar, né? A peça. Chegou aqui no vão, ele vai fazer o quê? Um ponto baixo. Ele vai dar a laçada, vai buscar o fio lá atrás, trouxe pra frente e já fez o primeiro ponto. Depois sobe mais 2 e segue o trabalho, tá? Então, aqui fica só com uma laçada, não tem o nozinho, tá bom? Acho que deu pra ficar claro, né? Eu aqui no ateliê, repetindo como eu faço, tá? Trago o barbante e dou um nozinho. Venho aqui uma laçada, né? O único cuidado, gente, é assim, ó. Quando vocês forem posicionar no vão, posiciona aqui no começo do trabalho, tá? Uma laçada, venho depois 2 laçadas, ou seja, eu fiz um nó, tá bom? E aí, começo o trabalho, subo as 3 correntinhas e vou fazendo o trabalho da minha receita normalmente. E não fica aparente, tá, gente? Ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Então, deixa eu pegar aqui onde eu iniciei alguma outra cor. Ó, aqui é o final, tá vendo? Que eu dou um nozinho. Olha o nozinho aqui, ó. Eu ainda vou acabar ele, mas ele tá aqui. Na hora que eu for fazer o acabamento, eu vou trazer ele pra dentro desses pontos. Ó, ele vai vir pra cá. Então, eu tenho o nó aqui, que eu gosto de dar o nó, né? Tem artesã que não dá o nó, que só vai depois fazer o final no arremate, mas eu gosto de dar o nozinho. E temos aqui um começo da peça, deixa eu pegar aqui um começo, né? Porque aquele é o final. Então, ó, esse aqui é o começo, onde eu dei o nó. Vocês estão vendo? O nó não vai ficar aparente.
Aqui embaixo eu tenho um nozinho. Tô com o fio aqui do começo que eu vou acabar, que eu vou arrematar. Mas aqui embaixo eu tenho um nó. Então, ele não tá só passado. Então, aqui eu já tenho uma trava. Porque eu falo, toda vez que tem um nó, a gente tem uma trava. É muito difícil desfazer-se um nó, né? Eu me sinto mais segura assim. Então, volto a dizer, não é a questão de estar certo ou errado, é uma questão de segurança. Eu me sinto mais segura fazendo com nó do que só a laçada, tá bom? Então, agora a gente vai fazer o quê? A gente vai arrematar esse fio, para mostrar como que eu faço o acabamento. Então, eu arrematei, agora eu tenho que acabar, né? Então, eu tenho a peça aqui, tenho o meu fio solto, agora a gente vai precisar trabalhar com agulha de tapeceiro. E aí que eu volto a falar como é questão de técnicas, de manias de cada artesão, né? Eu conheço artesãos aqui que passa com a própria agulha, né? Ele vai vir aqui e vai vir puxando a peça, né? O fio. Então, ele vai introduzir aqui, vai vir e vai puxar o fio. Eu, Marisa, né, falando propriedade minha, eu não gosto, porque eu acho que quando a gente passa essa agulha que é um pouco mais grossa, eu acho que ele começa a lacear o ponto de baixo. Então, eu prefiro trabalhar com agulha de tapeceiro, tá? Eu acho até mais rápido, mais prático de se trabalhar. Então, eu pego a ponta da peça, ponho na agulha de tapeceiro, né? Com o fiozinho de fora aqui, vamos por todos os fiozinhos. Então, tô com o meu fio na agulha, aí eu venho trançando, respeitando, tá? O movimento da própria peça, eu venho trançando. Então, eu vou fazer o quê? Como o fio de baixo é de outra cor, eu não posso vir fazer o arremate aqui, ó, senão ele vai aparecer, né? Se eu vim trabalhar aqui no fio azul, ele vai aparecer. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou subir ele para a próxima carreira aqui de cima, onde eu encontro o fio branco, que é da mesma cor, né? Aí, eu vou fazer um caminho para dar uma segurança aqui do arremate. Então, a gente passa aqui nas correntinhas, ó. Eu passo aqui por dentro dos fios, não sei se tá dando para ver bem, eu passo por dentro aqui dos pontos, na verdade. Trago mais um pouquinho, ó, e venho ajeitando a peça, tá? Passo aqui de novo nas correntinhas. Aí, nesse bloquinho, eu vou querer fazer o acabamento, né? Então, como que eu vou fazer? Primeiro, a gente vai vendo os detalhezinhos, a gente vai tirando aqui para não ficar fiapinho na peça. Então, como que eu vou fazer? Eu tenho 4 pontos aqui, 4 pontos altos, né, que foram trabalhados. Eu vou pegar em 2 pontos, paro aqui no meio do caminho. Eu não gosto de pôr aqui no último ponto arremate, porque eu acho que fica visível. Então, eu vou pegar aqui 2 pontos, passei, tirei minha agulha, tá? Tem artesãs que encerram o trabalho aqui, fez todo o caminho, chega aqui, escondeu o fio, pode esconder quanto você quiser e corta aqui. Eu não gosto muito de fazer assim, gente, porque esse fio, ele não tá preso, né? Ele só tá passado. Aí, a gente entra naquela questão de segurança. Ele pode voltar aqui, ele pode me encontrar sem um nó aqui. No meu caso, ele vai encontrar um nó aqui. Ele vai desmanchar o trabalho? Não, não vai. Mas o que pode acontecer? Aqui eu cortei. Se ele começar a desmanchar, ele pode aparecer uma ponta solta na peça. Então, quando a cliente lavar a peça, vai ficar aquela ponta solta aparecendo. Ela vai ter a impressão do que o trabalho está desmanchando. Por mais que você saiba que aqui você tem uma trava de um nó, a cliente não sabe disso, né? Então, ela pode começar a ver ponta solta na peça e achar que está desmanchando. Então, eu não trabalho só com o esconder fio e parar. Então, o que que eu faço? Eu venho aqui, eu corto mais ou menos assim, nessa medida de uns 4, 5 dedos, tá? É que meu dedo é fininho, mas uns 4, 5 dedos. Eu corto o excesso de fio. Eu estou trabalhando nessa peça com o fio 8, ou seja, são 8 fios trançados, né? Entrelaçados. Eu solto eles, ó. Eu dou uma enroladinha ao ponto de soltar eles. Aí, eu venho e separo. Eu pego 4 fios, então, faço 2 montinhos de 4 fios e separo aqui, ó. É o mesmo fio que eu tava trabalhando. Eu só tirei a torção dele,
que são 8 fios, deixei 4 e 4. Aí eu venho aqui, aí sim eu trabalho com agulha de crochê, porque vai ser um ponto só, e eu puxo metade dele pra cá. Então, naquele ponto alto de base, eu deixei 4 de um lado e 4 de outro. Ó, vou chegar mais pertinho para vocês verem. Eu deixei 4 de um lado e 4 de outro. Aí, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer um segundo nó. Então, eu vou ter uma segunda trava para não desmanchar meu trabalho. Aqui, gente, vocês não podem apertar muito, tá? Se você tensionar muito o nó, o que que vai acontecer? Na frente do tapete, ó, nós estamos trabalhando neste ponto aqui, ó, é exatamente nesse ponto. A gente não vê do lado direito. Só que se vocês colocarem muita tensão, ele vai apertar o ponto e aí vai ficar feio. Então, a gente vai dar um nó sem muita tensão, tá? Firme, mas sem muita tensão. Então, uma laçada, 2 laçadas. Dou uma apertadinha, 2 laçadas. Ó, eu vou pôr a agulha aqui para vocês verem aonde nós estamos fazendo do lado direito, tá? Nós estamos prendendo nesse ponto. Agora eu vou tirar, só para vocês identificarem. Ó, não dá para ver nada do lado direito. A peça fica bonitinha. Eu dei um nó aqui. E agora? O que que eu faço com essas pontas? Tem artesão que pega a agulha de tapeceiro e esconde de novo essas pontas e corta o excesso. Eu não gosto, tá? Porque na minha opinião, pode acontecer de vir soltando essas pontas e ficar aparecendo alguma ponta solta lá e a cliente achar que o trabalho está desmanchando. Então, recapitulando, eu tenho um nó aqui de quando eu comecei a cor, né? Quando eu passei a cor branca na cor azul bebê, eu já dei um nó. Corri com ele, escondi ele, fiz a segunda trava, que eu travei com outro nó. Aí, eu chego aqui e corto, tá? Eu já corto o fio. Então, a gente tem um nozinho. A gente, com o olho clínico e sabendo onde tá, a gente consegue ver. Mas fica praticamente, depois da peça pronta, ele fica imperceptível, tá? Então, aqui eu tenho 2 nós, eu tenho 2 travas para esse tapete não desmanchar. E eu tenho o nó que eu corto, que eu não escondo as pontas, porque depois com o manuseio essa ponta pode soltar e pode ficar uma ponta arrebitada. Por mais que a gente saiba até que tenha 2 pontos de trava, que esse tapete não vai desmanchar, a ponta vai ficar aparecendo e vai ficar feio o nosso verso. É aquela questão do detalhe que eu falo pra vocês. Não adianta a gente ter depois um lado direito, uma face direita bonita, e quando a gente vira no verso, a gente começar a ter pontas soltas, tá? Mesmo porque o barbante, quando for lavar e quando a gente manuseia, ele começa a abrir. É normal isso, né? Porque ele é feito uma torção em máquina. Quando a gente corta, a gente tira a tensão da torção. Ele começa a abrir. Então, imagina o seu cliente depois ficar com uma peça, com uma ponta assim toda esfiapada pra fora. Então, eu particularmente não gosto. Então, eu não faço assim, terminei o segundo nó, que é minha segunda trava, eu já corto. Eu não escondo o resto do fio, tá? Eu corto porque fica só um nozinho, tá bom? Então, é assim. Vamos fazer de novo aqui agora, mais rápido, só para vocês acompanharem como que fica. Eu vou fazer de novo aqui no fio azul, tá? Então, eu tenho aqui o meu fio, lembrando que aqui, quando eu entrei com o azul, eu já tenho um nó, tá vendo? Que não dá pra ver. Então, eu passo na agulha de tapeceiro. Eu trago esse fio. Se eu acabar aqui, gente, ó, o que eu falei pra vocês. Se eu vier aqui e começar a passar ele em correntinha aqui no preto, vai dar pra ver, né, ó, preto com azul. Eu tô vendo aqui que não é a mesma cor, então, não é bacana. Gente, crochê, artesanato, são os detalhes que fazem a diferença, tá? O cliente, pode ser que ele nem vai perceber isso, porque ele não vai ter esse olho que a gente tem para identificar essas coisas. Mas a gente tá fazendo, então a gente quer fazer como? Bem feito, né? Então, são detalhezinhos que eu gosto de colocar e que eu acho que fazem a diferença da peça, né? Pelo menos você, quando entrega a sua peça, você entrega de consciência tranquila. Então, vamos lá. Tô no azul, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou subir pra minha carreira de cima, que também é a mesma cor. Então, passo aqui no meio dos pontos,
trago aqui, ó, já não dá pra ver o nó que tem aqui, e começo a passar aqui. Então, passo na base dos pontos altos, dou mais uma caminhadinha com fio, tá? Porque é bacana a gente também ter essa segurança de não tá tão perto do outro nó. Trago pra cá. Lembrando de sempre não puxar muito, porque se vocês puxam, vocês podem entortar o trabalho, tá? Eu vou fazendo aqui, gente, filmando essa posição aqui, às vezes me desculpa se não fica tão claro. Aí aqui de novo, tá vendo? Eu tenho 1, 2, 3, 4 pontos na base aqui. Eu vou fazer o quê? Eu vou pegar em 2, pode até pegar em 3, ó. Se vocês quiserem pegar no terceiro ponto, pode também. Peguei no terceiro ponto, tirei minha agulha de tapeceiro, corto aqui naqueles 4, 5 dedos, para não ter um excesso para trabalhar que fica ruim. Rodo ele, ó, só de você rodar ele vai perdendo a torção do fio. Separo 4 fiozinhos, então, ó, 1, 2, 3, 4 fios. Tenho 4 fios de um lado e 4 fios de outro, tá? Venho aqui, trago no mesmo ponto, tá? Pra que eu fique como? Eu vou travar nesse ponto aqui, ó. Então, pegar a agulha pra mostrar. Eu vou travar ele nesse ponto aqui, ó, de base, né? Então, eu tenho 4 e 4 aqui, venho uma, sem muita pressão, 2 laçadas. Tenho o meu nozinho. Eu vou sempre tirando esses excessos, tá, gente? Às vezes vem esses excessos no barbante, eu vou limpando pra ficar bem limpinho o trabalho. Então, temos lá 2 laçadas, fizemos o nozinho, pego a tesoura e corto o excesso. Cortamos o excesso, ajeitamos o nozinho na peça, fica um acabamento bastante sutil, tá bom? Então, é assim que a gente faz o arremate aqui no meio do trabalho. Agora, vamos pra ponta falar daquele nozinho, né, que eu tinha comentado. Então, a gente tem aqui, ó, temos o nozinho da extremidade. Como que a gente vai acabar isso? Aqui, na verdade, vai vir o acabamento ainda, né? Ele não vai ficar nessa parte. Mas vamos usar ele como exemplo. Então, eu tenho esse nozinho. Novamente, a gente pega a agulha de tapeceiro. Peguei a agulha de tapeceiro, passei meu fio. Ó, a gente vai vir aqui, numa correntinha aqui debaixo do ponto. E a gente vai puxar esse nó praticamente para dentro do ponto, ó. Tá vendo? A gente traz ele pra cá, puxa direitinho, tem que pôr uma certa atenção, mas não faz isso solto para você não repuxar seu trabalho. Vem com a mãozinha aqui, ó, e segura. Puxou, traz aqui pra baixo, passa nos pontos de base, ó. Não dá nem quase pra ver o nó aqui, tá vendo? Ele fica bem acabadinho. E seguro. Aí você entrega uma peça sabendo que ela pode lavar essa peça, que esse trabalho não vai desmanchar. Aí você traz pra cá. Vem trabalhando da mesma forma que a gente faz ali, né? Andou pelas correntinhas do ponto de baixo. Aqui, como é branco, a gente segue aqui. Cheguei lá nos meus montinhos, pega mais ou menos no meio, né? Porque aqui a receita já aumentou. Então, ao invés de 4 pontos, eu tenho 8 pontos. Chega até a metade e faz o mesmo processo, tá? Corta, passa um lado pra cá e faz o arremate. Não tem segredo, tá? Então, vamos lá. Cortei o excesso de fio, solto, né? Tiro a tensão, 4 fiozinhos de um lado, 4 do outro, puxo aqui com a agulha, venho aqui, puxo a agulha, dividi, faço nó, fiz o nozinho e corto o excesso. Cortei o excesso, tá vendo? Praticamente você não vê aonde tá o nó. E isso você vai fazer aqui no meio do trabalho também, ó. Aqui ficou, esse nozinho branco que nós fizemos lá na ponta, é esse aqui, ó.
Tá vendo que ficou aqui no meio? Aqui você vai fazer a mesma coisa, você vai puxar ele aqui pra baixo. Então, se a gente tá com uma peça assim, se tem um nó, ó, eu tô vendo o nó aqui, vocês estão vendo? O nó tá aqui. Então, isso não é bacana da gente ter na peça. Então, o que que a gente vai fazer? Passar novamente aqui na agulha de tapeceiro. Aí, eu vou vir aqui, trazer esse nó pra baixo. Então, eu pego aqui na argolinha do ponto embaixo, puxo, trago ele pro meio do ponto. Ó, ele sumiu, tá vendo? Trago aqui de baixo, faço o mesmo procedimento. O arremate depois eu faço igual, tá? Venho caminhando com ele até onde eu quero caminhar e vou fazer o meu arremate depois. Agora aqui, ó, aqui tá o nozinho, ó, agora ele não aparece mais, tá vendo? Ele já não fica visível. E a gente tem a total segurança de que está preso o tapete, né? A gente tem os nozinhos. Outra coisa que eu acho importante comentar, esse vídeo tá ficando um pouco longo, né? Vocês me desculpem. Mas outra coisa que eu acho importante a gente comentar é o uso de cola, tá bom? Tem gente que gosta de colocar cola nos arremates, depois que faz o nozinho, põe um pinguinho de cola. Seja cola de silicone, cola universal, né? Que a gente tem várias marcas no mercado. No tapete, gente, eu já parei de usar. Já usei no passado e parei de usar. Por quê? Ó, tem uma mandalinha, esse aqui é um enfeite, tá? Ele é um fio mais fino que a gente trabalha, ele é um enfeite que vai ficar pendurado lá. Então, eu usei a cola. Ela aparece? Não, ela fica invisível. Mas eu vou tentar mostrar pra vocês. Aqui tá o ponto de cola, ó. Vocês estão vendo esse barulhinho? Por quê? A cola endurece. Tanto a universal quanto a de silicone, ela fica durinha depois que ela seca. E o que que acontece? Quando a gente põe isso num tapete, a gente tem que ter ideia que às vezes o cliente, ele põe o tapete do lado direito e às vezes ele põe do avesso. E aí, se você pisa nessa cola, vai machucar o pé? Não, mas você vai sentir, né? Então, você imagina você fazer um tapete para um quarto de criança e aí, por acaso, a mãe possa ter colocado do lado do avesso, porque a gente consegue identificar bem direito e avesso, né? Então, se a sua peça não tem uma etiqueta, né, que a gente põe a etiquetinha do ateliê, muitas artesãs hoje usam, né? Aquela etiquetinha de couro sintético, né, um outro material, mas tem artesã que não usa ainda. E aí você entrega a peça para o seu cliente e o seu cliente vai utilizar do lado do avesso. Então, por isso que é importante a gente manter um avesso tão bem acabado quanto a frente, porque o cliente ele pode colocar do lado do avesso a peça. E se, além da estética, né, a gente falar, ó, tá mal acabado, tá dando para ver algum acabamento, se a gente põe a cola, a criança, alguém com um pezinho com uma pele mais sensível pode pisar e sentir aquele pontinho duro. Então, eu também em tapete não ponho mais cola, tá bom? É isso, espero que eu tenha conseguido mostrar para vocês. Então, olha, só para vocês terem uma ideia, aqui é a parte que nós acabamos, tá? Aqui, deixa eu achar aqui, aqui tá o nó, ele fica muito discreto do avesso, tá? Na frente, então, nem se fala, não dá pra ver, né? Senão você acaba não vendo. Mas aqui do avesso ele fica bem discreto, bem como o nozinho que nós demos aqui embaixo também. Deixa eu até procurar ver se eu acho, que eu já nem estou achando ele. Aqui. Então, tá vendo, ó? Aqui tá o nozinho do arremate da peça. Então, ele fica um acabamento discreto, delicado e seguro, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários ou no Instagram. Desculpa o vídeo ser longo, é que eu quis mostrar todos os detalhes para vocês. E eu vou trazer mais dicas, mais detalhes também de outros critérios, né? Até de como acabar, arrematar no acabamento, depois que eu fizer essa peça, ou se eu tiver uma peça menor, eu vou tentar trazer para vocês também, para mostrar como que é o arremate no acabamento final também. Mas não foge muito disso não, tá bom? Obrigada pela companhia de vocês, eu fico à disposição.